Povo abençoado, graça e a paz do Senhor Jesus, de volta com mais um vídeo para estar deixando uma palavra para a meditação do meu e do seu dia, amém? A palavra a qual se encontra, que eu já vou direto no tema, ela se encontra em Lucas 17, amém? Se puder acompanhar na sua Bíblia, Lucas 17, apenas um versículo, nós vamos trabalhar em cima desse versículo, e o Espírito Santo vai falar grandemente ao teu coração. Amém? Diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Lembrai-vos da mulher de Ló. Você se lembra da mulher de Ló? Que ela olhou para trás e ela virou estátua de sal. Muitas vezes nós olhamos para trás. Muitas vezes nós lembramos das coisas passadas e sentimos saudades. Nós somos seres humanos e é natural a gente relembrar das coisas que já se passaram. E muitas das vezes você pensava assim, poxa, que se eu estivesse lá no ano de 1000 e não sei quanto, poxa, se eu voltasse no tempo, né? Quem nunca, né, pensou isso? Quem nunca imaginou, né? Que você pudesse voltar. Muitas das vezes você já falou assim, se eu voltasse atrás eu faria tudo diferente. Quem nunca pensou isso? Se eu voltasse lá atrás, na década de não sei quanto, eu faria tudo diferente. Eu não ia para aquele lugar, eu não teria me envolvido com aquela pessoa, eu não teria entrado naquele emprego. Então são milhões de coisas que passam na nossa mente, né, ao decorrer dos dias. Talvez uma frustração, talvez um arrependimento, a qual você tem tido, né? Uma decepção, seja ela com qual área for, né? Quem nunca pensou em olhar para trás? Quem nunca se questionou, poxa, queria voltar no tempo, eu abraçaria mais, eu faria diferente, eu não brigaria, eu conversava diferente, eu não tinha maturidade na época. Então você começa a olhar para trás e lembrar das coisas que você já teve, muitas das vezes que você já desfez, né? Seja, como eu falei, em qualquer área da sua vida, seja uma troca de trabalho, uma coisa, um carro, uma matéria, coisa da matéria, coisa da terra, coisas sentimentais, né? Seja a área da amizade, poxa, eu faria diferente. Então, igreja, o que eu quero trazer para você através dessa palavra, né? É que quando nós olhamos para trás, nós deixamos de confiar em Deus, né? Nós estamos colocando o Senhor como que a vontade dele não está sendo feita na nossa vida da maneira a qual nós queríamos. Sim, porque muitas das vezes a gente quer escolher, né? Quer escolher o que tem que ser feito para mim e para a tua vida. Muitas das vezes a gente quer falar assim, não, Deus, quer se pôr no lugar de Deus. Não, Senhor, é assim que tem que ser feito. Não, se eu estivesse ali eu estaria melhor. Não, se eu fizesse assim com certeza iria ser melhor. Se eu estivesse ganhando X, nossa, minha vida seria bem melhor. Se eu estivesse em tal lugar, nossa, eu estaria bem melhor. Então muitas das vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus, né? Falando coisas, pensando coisas que se pudesse voltar no tempo faria diferente. Mas só que Deus, quando Ele nos tira de um lugar, que nem Ele fez com Ló, né? Quando Ele nos tira, nos arranca de um lugar, Ele vai te colocar num lugar que não é para te envergonhar. Ele vai te colocar num lugar novo, sabe? Ele vai te proporcionar coisas novas que você não vai nem querer olhar para trás. E muitas das vezes, quando você só pensar em olhar, você vai ver o algo grande que Deus ele colocou à sua frente, que muitas das vezes é assim que a gente não consegue enxergar o óbvio de Deus, que a gente só consegue enxergar com os olhos carnais, mas os olhos espirituais, a fé ela é assim, a gente não consegue ver o que Deus tem além para nós. A gente não consegue ver o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Eu digo isso porque em uma simples oração, em um simples gesto de conversar com Deus, o cuidado de Deus que Ele tem para a minha e para a tua vida é tão tremendo, é tão maravilhoso, que você às vezes quando
Deus ele te abençoa de uma forma simples, você não consegue enxergar. Você só consegue enxergar quando a bênção é muito grande, né? Quando a quantia é grande, seja em matéria ou seja financeiro. Mas, igreja, Deus ele trabalha nas pequenas coisas. E nós temos que ser grato nas pequenas coisas. Nós não podemos esquecer a maneira como a gente ora para Deus. Às vezes você acha assim, poxa, eu sou merecedor, eu sou merecedora, tá tudo tão pouco para mim. Mas como você tem orado a Deus? Como que você tem pedido para Deus? Porque é da maneira que você pede para Deus que você recebe. Ou você fica estipulando medidas, né, achando que, como eu falei no começo, que você tem que estipular, não, Deus tem que fazer assim na minha vida, né? Deus tem que me dar assim. A gente fica escolhendo a maneira como que Deus ele pode fazer na minha e na tua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de se lembrar das coisas que já se passaram, das coisas antigas, das coisas que ficaram lá para trás, seja em qualquer área que for. Se você perdeu, você pode ter certeza que você perdeu para ganhar. Mas eu perdi e ganhei o quê? Você ganhou maturidade. Você ganhou um novo coração que Deus colocou em você. Você ganhou uma nova personalidade, sabe? Você não é mais aquela velha criatura. Você não tem mais aqueles velhos costumes. Isso você não consegue enxergar, né? Eu tenho uma pessoa assim na minha vida que eu vejo assim, eu estou vendo a transformação de dia após dia na vida dela, sabe? Isso muito alegra o meu coração, porque eu vejo que ela está deixando as velhas práticas, sabe? E muitas das vezes ela mesma não consegue enxergar. Será? Ela fica me perguntando às vezes, mas será? Eu falei, é nítido, sabe? A transformação de Deus é nítido quando você deixa as coisas que já se passou, você tenta esquecer, né? Porque a gente não esquece, sim, claro, mas que a gente não venha ter essa vontade, esse desejo de querer voltar ao passado, porque o passado ele não volta mais, igreja. A nossa vida é daqui pra frente, sabe? Eu sei que tem algumas coisas, como pessoas que a gente já perdeu, né? Entes queridos, amigos, pessoas importantes na nossa vida, né? Como que aqui o Senhor ele recolheu para ele, né? Ele tomou de volta para ele, e às vezes a gente não aceita. Tem pessoas, né? Eu aceitei, né, a partida da minha mãe e a do meu pai, porque eu sei que o Senhor ele o levou, ele o tomou de volta para ele, porque não é para nós, né? Não é nosso. Ele confiou em nós, né, aqui na terra, para que a gente cuidasse, para que a gente amasse, para que a gente abraçasse, né, tivesse zelo. Enquanto estava aqui, igreja, eu tô falando de passado, eu tô falando de marcas, eu tô falando aqui de saudade, eu tô falando de coisas que já se passaram, para que a gente venha olhar estar no presente e olhar para um futuro promissor. Então eu aceitei, mas tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que não aceitam a perda, sabe que se perde aqui, sabe que vai ganhar lá na frente, mas não confia em Deus, que Deus, quando Ele tira algo da tua vida, Ele vai colocar algo melhor diante de ti. Ele não vai tirar algo da tua vida para você perecer, para você ficar frustrado, para você sofrer, chorar. Não é isso. O propósito de Deus para comigo e com você não é isso. E quando Ele separou Ló e Abraão, cada um foi para uma terra, né? Ló foi para as Campinas e Abraão foi para uma terra seca, mas que o Senhor ali tinha promessa com ele. E é assim na minha e na tua vida. Deus não vai tirar algo de mim, de você, sem Ele dar algo precioso e algo melhor para mim e para a tua vida. E nós temos que confiar em Deus. Então tem pessoas que não aceitam. Porque levou minha mãe, porque eu perdi meu irmão, porque Deus levou meu pai, eu não aceito. Como que você não aceita a vontade de Deus na tua vida? Como que você não consegue aceitar? Porque Jó, na história de Jó, ele falou, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então tudo que Jó perdeu, os bens, os gado, os filhos, foi o próprio Deus que tirou dele e tomou para ele. E quando ele tirou de Jó e ele devolveu em dobro, né?
Igreja, foi muito mais além do que Jó imaginava. Foi muito mais além. Sabe, ele multiplicou assim poderosamente na vida de Jó. Então Deus não vai tirar um algo, eu não estou falando aqui de substituição de pai, de mãe, de irmão, não me interprete mal. Eu só estou falando aqui da confiança em Deus. E quando a mulher, lembrava da mulher de Ló, quando a mulher de Ló olhou para trás, ela sentiu saudade da matéria, sabe, das coisas da terra. E ela virou estátua de sal. Por quê? Porque o Senhor não se agradou dela ter olhado para trás. E assim, igreja, mulher de Deus, você que está me ouvindo, assim é na minha e na tua vida. Quando nós passamos a olhar para trás e deixamos de confiar em Deus, e deixamos de acreditar no poder dele, na transformação que ele pode fazer, no milagre, na providência, sabe, na provisão que ele tem para entregar para nós. Quando nós deixamos de olhar, isso desagrada ao Senhor. Isso faz com que nós venhamos perder a confiança em Deus. E muitas das vezes, você acha que Deus ele silenciou para você. Você acha que Deus não te ouve mais. É por isso, porque você está desfocada do que realmente é para você olhar para o alto. Quando você se desfoca o seu olhar, ela se desfocou. Ela foi olhando para a esquerda, para a direita. E ela queria olhar para trás. E quando ela olhou para trás, realmente, ela virou estátua de sal. E eu quero deixar essa reflexão para a tua vida. Se você olhar para trás, você vai perder a essência, você vai perder aquilo que o Senhor ele tem para a tua vida. Então não fique remoendo coisas que já se passou, não fique relutando em relacionamento que não vale mais a pena, que não te dá valor, que não te valoriza. Pessoas que não querem caminhar do teu lado, pessoas que não querem seguir o mesmo caminho que você. Sabe, Deus vai te dar uma direção como ele deu para Ló e como ele deu para Abraão. Ele os direcionou, ambas as terras, contemplar o agir de Deus. E assim, se você for obediente, se você pedir um direcionamento para Deus, que o Senhor venha ir na tua frente, que o Senhor venha te mostrar verdadeiramente o que você tem que fazer, você não vai se frustrar. Você não vai virar estátua de sal, você não vai estagnar, você não precisa olhar para trás, você só precisa confiar num Deus que tudo pode. Você só precisa lutar com as suas armaduras para você vencer dia após dia. Que eu sei que eu estou aqui hoje, mas ontem eu não estava bem, teve dia da semana passada que eu não estava bem, mas o Senhor me sustentou até aqui. O Senhor me levantou. Por quê? Porque eu ouço a palavra de Deus, porque eu canto louvores a Deus, porque eu busco força em Deus e eu medito na palavra do Senhor. E quando você passa a meditar na palavra do Senhor, quando você se lembra realmente do passado, mas de coisas boas, lembrai-vos das coisas boas, né? Quando você se lembra das coisas boas, você passa a refletir do quão bom Deus tem sido com você. Você fala, realmente, até aqui nos ajudou o Senhor. Então eu pude ver, eu posso ver o cuidado de Deus para com a minha vida. E se você ficar firme, olhando somente para o alvo, não olhar para a esquerda nem para a direita, você vai ver que verdadeiramente Deus ele está contigo. Você vai ver a mão de Deus em todas as situações da sua vida. Porque automaticamente quando você ora a Deus, o Senhor visita aquela pessoa, visita o coração dela, transforma. Quando você fica ali focada na fé, na sua oração, que ela vai dar certo e que o Senhor vai ouvir, que o Senhor está com os ouvidos abertos para ouvir o clamor e a oração do povo justo, porque Ele não rejeita a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Você pode ter certeza, igreja, que Deus ele automaticamente ele vai se lembrar de você. Alguém vai se lembrar de você e vai te abençoar. Sabe por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Deus tem me abençoado de uma forma tão tremenda, tão absurda, que eu só tenho a agradecer a Deus, a ser grata pelo cuidado que Deus tem para com a minha vida e para com os meus. E é essa a palavra de hoje, é gratidão. Agradeça a Deus. Não olhe para trás, esqueça o que se passou, deixa as coisas velhas para trás e olhe para o alvo, olhe para a frente, que Deus, Ele vai contigo, Ele é a tua direção. Amém? Fica com essa palavra, só esse trecho. E o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Que essa palavra possa ter alcançado o teu coração, que o teu coração venha a ser transformado, que você queira realmente se ajudar
e a ajudar quem está do teu lado. Não a decepcionar, não a ficar brigando, a frustrar a pessoa, porque quem ama realmente cuida. Quem ama realmente deseja o bem, pega na mão e caminha junto com a pessoa, não fica maltratando, decepcionando, com palavras, magoando, deixando a pessoa triste. Daqui a pouco pede desculpa e tá tudo bem, daqui no outro dia tá fazendo tudo de novo. Não, igreja, não vamos ser hipócritas, não vamos ser esse tipo de pessoa que uma hora é uma coisa e outra hora é outra. Ou você é ou você não é. Passou disso, não agrada a Deus. Ou você adora a Deus e aborrece ao inimigo, ou você adora o inimigo e aborrece a Deus, porque você não pode agradar a dois senhores. E realmente eu fico com essa palavra para terminar, que a glória é para Deus, que Deus não divide a glória dele com ninguém, e eu vou adorar até a volta do Filho de Deus. Amém? Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Fique com Deus e eu te espero até a próxima, em nome de Jesus. Tchau, tchau.